Num mundo que se acha em tamanha confusão, onde se vê tanta violência, revolta em todas as formas e mil explicações para essas revoltas, é de esperar que ocorra uma reforma social, com diferentes realidades e mais liberdades para o homem. Em todos os países e climas, sob o estandarte da paz, impera a violência. Em nome da verdade, a exploração, miséria, milhões de pessoas a padecerem de fome e a opressão das poderosas tiranias e muita injustiça social. A guerra, constrição militar e a fuga à constrição. Observa-se, com efeito, uma enorme confusão e terrível violência. O ódio é justificado e a fuga, em todas as formas, aceita como uma norma de vida. Percebendo tudo isso, ficamos confusos, incertos quanto ao que nos cumpre fazer, o papel que devemos representar. E o que nos cumpre fazer? Aderir aos ativistas ou fugir para uma espécie de isolamento interior? Voltar às velhas ideias religiosas? Fundar uma nova seita ou continuarmos com os nossos preconceitos e inclinações? Em presença de tudo isso, uma pessoa sente naturalmente o desejo de descobrir por si própria o que lhe cabe fazer, o que pensar e como viver uma vida diferente. Se no decurso dessas palestras e debates pudermos encontrar uma luz em nós mesmos, uma maneira de viver inteiramente isenta de violência, uma vida totalmente religiosa e, portanto, livre de medo, interiormente estável e inatingível pelos fatos exteriores. Penso que, então, essas nossas reuniões serão verdadeiramente frutuosas. Estamos preparados para dispensar atenção plena e sensível aos problemas que vamos considerar? Nós estamos trabalhando juntos com o fim de descobrir como poderemos viver em paz. Não é o orador quem irá te dizer o que tem de fazer, o que deve pensar. Ele não é nenhuma autoridade e nem vai te oferecer nenhuma filosofia. Um dos problemas é que nosso cérebro funciona sempre seguindo velhos hábitos, tal como um disco fonográfico que toca sempre a mesma música. Enquanto dura o barulho da música, isso é, do hábito, não temos possibilidade de escutar nada novo. O cérebro foi condicionado para pensar de uma certa maneira, reagir de acordo com uma dada cultura, tradição e educação. E esse mesmo cérebro tenta escutar o que é novo e, naturalmente, não consegue. Aí é que residirá a nossa dificuldade. Uma palestra gravada em fita pode ser apagada e a fita utilizada de novo. Mas, infelizmente, o que está gravado na fita do cérebro, nela vem sendo impresso há tanto tempo que se tornou dificílimo apagá-lo. Para começar, uma coisa nova. Vivemos a repetir e a repetir o mesmo padrão, as mesmas ideias e os mesmos hábitos físicos. E por essa razão, nunca estamos receptivos para o que é novo. Posso garantir a vocês que temos possibilidade de nos livrar da velha fita, da velha maneira de pensar, de sentir, de reagir, dos inúmeros hábitos que adquirimos. Isso é possível quando se presta realmente atenção. Se a coisa que estamos escutando é para nós verdadeiramente séria, sumamente importante, então haveremos de escutar de tal maneira que o próprio ato de escutar apagará tudo que é velho. Experimente isso. Ou melhor, faça.
Você está profundamente interessado, pois, do contrário, não estaria aqui. Escute com toda atenção para que nesse próprio ato de escutar, as velhas memórias, os velhos hábitos, a tradição acumulada, tudo isso se apague. Não podemos deixar de ficar sérios perante o caos existente no mundo. A incerteza, a guerra, a destruição, quando todos os valores estão sendo desprezados numa sociedade totalmente permissiva, sexual e economicamente. Não há moralidade, não há religião. Tudo está sendo lançado fora e, por isso, temos de ser sérios, total e profundamente sérios. Se tem essa seriedade no seu coração, está então preparado para escutar. Depende de você, e não deste orador, o ser suficientemente sério para escutar totalmente e descobrir por você mesmo aquela luz que jamais se extingue. Descobrirá uma maneira de viver não dependente de nenhuma ideia, de nenhuma circunstância. Uma vida que seja sempre livre, nova, juvenil e cheia de vigor. Se tem uma mente disposta a descobrir a todo custo, então você e eu, que estou te falando, poderemos trabalhar juntos e alcançar aquela coisa maravilhosa que há de pôr fim a todos os nossos problemas. Tanto os problemas triviais da vida diária, como os problemas mais graves. Mas como empreender esse trabalho? Para mim, só há uma única maneira. Por meio da negação, alcançar o positivo. Pela compreensão do que não é, descobrir o que é. Ver o que somos realmente e ultrapassá-lo. Olhar o mundo e os fatos do mundo, as coisas que estão acontecendo e ver se em nossa relação com o mundo existe separação. Uma pessoa pode olhar os fatos do mundo como se eles não a atingissem individualmente e, todavia, querer moldá-los, fazer alguma coisa em relação a eles. Há, assim, a separação entre o indivíduo e o mundo. Se o olhamos dessa maneira, com a nossa experiência e conhecimentos, idiosincrasias, preconceitos, etc., isso é olhar como uma entidade separada do mundo. Cumpre-nos descobrir uma maneira de olhar em que vejamos todas as coisas que estão acontecendo fora e dentro de nós mesmos como um processo unitário, um movimento total. Ou olhamos o mundo de um determinado ponto de vista, tomando posição verbalmente, ideologicamente, ligados a um determinado modo de ação e, portanto, isolados do resto. Ou olhamos o fenômeno todo inteiro como um movimento vivo, total, do qual fazemos parte, do qual não estamos separados. O que somos, um resultado da cultura, da religião, da educação, da propaganda, do clima, da alimentação. O que somos é o mundo, e o mundo é nós. Podemos ver esse todo sem cuidarmos de fazer alguma coisa a seu respeito. O importante é vermos o todo, e não o que cumpre fazer em relação a ele. Temos o sentimento da humanidade como sendo um todo. Não se trata de nos identificarmos com o mundo, porque nós somos o mundo. A guerra é o resultado de nós mesmos. A violência, o preconceito, a terrível brutalidade que predomina no mundo são partes de nós mesmos. Assim, tudo depende de como olhamos esse fenômeno, tanto interior como exteriormente, e também de quanto somos sérios,
Se uma pessoa é realmente séria, cessa então o antigo movimento, a repetição dos velhos padrões, das velhas maneiras de pensar, de viver e de agir. Tem um sério interesse em descobrir uma maneira de vida em que toda essa aflição e sofrimento deixem de existir. Para a maioria de nós, a dificuldade é nos livrarmos dos velhos hábitos de pensamento. Sou uma pessoa importante, desejo me preencher, desejo vir a ser, crer em minhas opiniões. Esse é o caminho certo. Pertenço a esta seita. No momento em que tomamos posição, nos separamos do processo total e nos tornamos incapazes de olhá-lo. Enquanto houver fragmentação da vida, tanto externa como internamente, haverá necessariamente confusão e guerra. Veja isso, por favor, com o seu coração. Veja a guerra que se está travando no Oriente Médio. Está bem ao corrente de todos esses fatos e já se escreveram volumes para explicá-lo. As explicações nos seduzem, como se uma explicação pudesse resolver alguma coisa. É importantíssimo compreender que não devemos nos deixar enredar pelas explicações, dadas por quem quer que seja. Quando vê o que é, não há necessidade de nenhuma explicação. O homem que não vê o que é, fica embrenhado em explicações. Veja isso, por favor, e trate de compreendê-lo tão profundamente que não mais se deixe seduzir por palavras.